inequação produto, pessoal, é toda a inequação formada pelo produto de alguns polinômios. Então a gente vai interpretar isso aqui logo mais com o conceito das funções, estudando o sinal. Então a gente tem um produto de duas funções e o sinal de desigualdade. Tá? Esse é um exemplo. Eu poderia ter uma f de x multiplicando uma g de x, pode ter uma outra função ainda, h de x, tudo isso menor ou igual a zero, etc. Ok? Então, para resolver uma inequação produto, a gente vai ter ela nesse formato assim. A gente tem um produto aí de dois ou mais polinômios, e a gente vai interpretar isso como funções, estudando o sinal. Aí vem o sinal de desigualdade e zero do outro lado. A gente sempre tem esse formato, então, um produto, desigualdade e zero. Tá? Qual é a técnica de resolução? Olha só o que vai acontecer. Vem comigo nesse exemplo. Aí está, 2x menos 4, esse é um polinômio, multiplicando 8 menos x, o outro polinômio. Sinal de desigualdade ali, maior ou igual, né, a zero. Tá? Já está no formato. Agora reparem, para deixar isso aqui zero, que valor eu coloco em x? Para zerar, que número eu ponho no x aqui? 8, né? E aqui nesse outro polinômio, que número eu jogo no lugar do x? Qual é a raiz ali? É 2, né? Pode ter certeza, então, que esses dois valores aqui anulam a função, ou seja, eles servem. Né? Quando vocês colocam o 2 lá dentro, vocês vão ter exatamente esse resultado. 0 é maior ou igual a zero. E isso é uma verdade. Coloco o 8 lá dentro, vai acontecer a mesma coisa. Vai surgir essa expressão aqui, e ela é uma verdade. Bom, para resolver isso, a gente vai fazer a análise dos sinais. Primeiro, vamos estudar os sinais dessa função aqui. Para isso, a gente só precisa do eixo dos x, ok? Qual é a raiz? Qual é o valor que anula isso aqui? É o 2, certo? Vamos colocar o 2 aqui. Vou te perguntar, ele serve como resposta? Serve, já vamos colocar uma bolinha fechada. A gente já viu que o 2 torna essa inequação uma verdade. Até porque tem esse igual a zero aqui. Então, bolinha fechada, já vamos deixar ali. E agora me digam como é que são os sinais dessa função. Em primeiro lugar, é uma função com essa raiz 2 e ela é crescente por causa desse coeficiente positivo. Bom, então a gente consegue já ver que ela fica positiva para quaisquer valores nesse intervalo e ela fica negativa para valores nesse outro intervalo. Vamos analisar o outro polinômio agora. 8 menos x, essa função polinomial do primeiro grau. Qual é a raiz? Qual é o valor que anula essa função? 8. Perfeito. Vamos marcar o 8 em ordem. O 8 está à direita do 2, né? E aí, ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Vocês estão vendo o coeficiente do x negativo. Então, ela é uma reta que decresce. Estamos vendo os sinais. A função é negativa para cá e ela é positiva para cá. Não precisa da função ali. Vamos apagar ela. Deixa eu te perguntar, o 8 serve para o nosso problema? A gente já viu lá no início, né? O 8 serve. Bolinha fechada. Por que o 8 serve? Porque o 8 deixa a inequação verdadeira, ou seja, ele vai deixar ela igual a zero, né? Bom, feito isso, pessoal, aí basta a gente fazer o estudo dos sinais. Como é que funciona isso? A gente tem uma multiplicação aqui. Então, valores negativos aqui vezes valores positivos. Menos vezes mais. Isso fica menos. Nessa faixa, entre o 2 e o 8, olha aqui em cima, eu tenho positivo vezes positivo. Isso fica positivo. À direita do 8, eu tenho positivo vezes negativo. Isso fica negativo. Bom, qual é a faixa que a gente quer? Olha lá a inequação. O que a gente tem? A gente tem toda aquela análise de sinais tem que ser maior ou igual a zero. Maior, positivo. Então, é pegar a faixa positiva. Igual a zero também serve, né? Então, bolinha fechada nesses caras. Portanto, qualquer valor aí entre o 2 e o 8 satisfaz a nossa expressão. Tá? Por que não serve um valor aqui nessa faixa? Por exemplo, menos 4. Por que o menos 4 não serve? Experimenta colocar o menos 4 dentro da operação lá. 2 vezes menos 4
vezes 8 menos 4. Vocês vão ver que esse menos 4 não vai funcionar. Aqui ficou menos 8 menos 4, multiplicando 8 mais 4. Em termos de sinal, porque a gente analisou só o sinal, né, pessoal? Vocês viram que isso aqui ficou com sinal negativo? Vezes 8 mais 4 é 12. É um sinal positivo. Eu vou te perguntar, um número negativo vezes um número positivo, isso é maior ou igual a zero? Isso é falso, né? Essa análise aqui, ó, negativo vezes positivo, isso dá negativo. Serve? Não, não serve. Por quê? Porque eu quero maior ou igual a zero. Eu quero positivo, então por isso só essa faixa aqui do meio serve. Conjunto solução, portanto, bom, menos 4 não serve, né? O conjunto solução, portanto, qualquer valor real no intervalo que vai de 2 a 8. Então, pessoal, as etapas para a gente resolver uma inequação produto são essas 4 aí. A gente primeiro busca as raízes, né? Vê os valores que zeram a inequação, verifica os sinais, faz aquele estudo de sinais, né? No mundo das funções, confrontar os sinais, né? Mais vezes mais vai dar mais. Menos vezes mais vai dar menos. Então faz aquele confronto e, por último, vê qual é o intervalo. Qual intervalo satisfaz a inequação, né? Se for um exemplo como esse, eu estou querendo maior do que zero. Eu estou querendo um intervalo positivo, né? É isso aí.